New Life FM. No rádio. Na internet. A partir de agora, na Rádio New Life FM, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde, exclusivo, ouvinte no divã. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai? Dr. Vinícius aqui vos fala, neste programa, nosso encontro que já estava combinado, para que possamos falar de alguns assuntos que são referentes à melhor qualidade da sua vida. A partir de agora, conte aqui com mais esta oportunidade, aonde você leva em consideração aquilo que é importante para você mesmo, a sua vida, o seu bem-estar. Bom, vamos começar o nosso programa Ouvintes no Divã. Pergunto a vocês: você tem uma visão positiva de si mesmo? Orgulha-se de ser quem é? Vou fazer algumas perguntas para você e gostaria que você agora anotasse quantas vezes você responde dentro de um padrão que possamos chamar numerário dentro do contexto do sempre. Se você também quiser levar em consideração as respostas raramente, às vezes, fique à vontade. Você fica ofendido quando recebe críticas? Quando passa por períodos de estresse, sua saúde fica debilitada, você acaba doente? Você faz coisas na contramão da vontade para agradar aos outros, a ser aceito no grupo? Você costuma exagerar nos seus defeitos e aí então você acredita que os seus defeitos são piores que os defeitos dos outros? Ao conhecer alguém bem-sucedido, você fica pensando: por que não sou assim? Você sente que não pode contar com seus amigos porque a sua amizade ela é superficial? Você é perfeccionista, exigente, muito mais do que os outros? Você relaciona-se com outras pessoas e essa é uma tarefa árdua que existe um enorme esforço. Antes de apresentar algum trabalho ou projeto, você se sente fracassado? Acho que não vai dar certo? Você evita criar intimidade com as pessoas? Você se sente inseguro ao encarar um novo desafio? Você se culpa quando as coisas não saem como planejado? Quando seu sucesso é reconhecido, você desconfia dos elogios? Você acha que pedir ajuda diante de um problema é sinal de fraqueza? Antes de um compromisso social, você pensa em tomar uma bebida alcoólica ou algum calmante para se sentir mais seguro? Talvez até colocar várias vezes a roupa que talvez você tenha comprado ultimamente? Se você respondeu mais do que 5 vezes, como sempre, para alguma dessas respostas, a sua autoestima talvez não esteja tão boa. E como no próximo bloco, no consultório do divã, nós vamos falar sobre o controle do estresse, eu gostaria muito de levar em consideração com vocês essa situação. Lá naquele primeiro ponto, em relação a ficar ofendido ao receber críticas, meu amigo, crítica é coisa boa. Minha amiga, crítica é coisa boa. Qualifica. Nós viemos aqui para quê? Para comer arroz e feijão, meus queridos? Não. Nós viemos aqui nesse mundo para aprender. E só mediante as críticas nós vamos melhorar. Nós somos espíritos em evolução. Falamos durante a semana em relação ao estresse, né? E aí então, a questão da saúde debilitada e acabar ficar doente por conta disso, faz com que possamos ter menor qualidade de vida e que talvez possamos de alguma maneira perder com isso. Será mesmo que as pessoas e as coisas elas têm o direito, gente, de fazer com que nós possamos ser menos felizes? Quem é que tem a cartilha do certo ou do errado? Você, a sua mãe, a sua avó, o seu vizinho? Existe uma coisa que se chama desconfiômetro. Vendia numa loja, e agora eu vou deflagrar a minha idade,
no Mapping. Também vendia na Mesbla, mas fechou, não existe mais. Você que tem mais de 40 anos sabe das lojas que eu estou falando. Não existe o desconfiômetro. O desconfiômetro está dentro de você. Vamos falar muito nos programas em relação à consciência. Em relação a ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido para você? Existem coisas que são incrustadas dentro da nossa cabeça. Quando você crescer, quer dizer, falamos isso para as crianças, você vai ser tal coisa. E aí então parece que é melhor ser sucedido adulto do que não sucedido criança. Quer dizer, as crianças não são bem-sucedidas, né? Quando você se formar, né? Então, vamos pensar na possibilidade, a partir dessa nossa conversa agora, de que nós já somos bem-sucedidos, que nós já somos vencedores. Por exemplo, um casamento. O meu casamento foi mal-sucedido. Quem disse isso para você? Não existe isso. Todos os relacionamentos são bem-sucedidos. O trabalho que você foi demitido foi um sucesso, porque teve começo, meio e fim. O relacionamento que acabou agora foi um sucesso, teve começo, teve meio, teve fim, e você aprendeu com isso. Então, é uma questão de conceitos. Vamos usar uma regra menor. Vamos usar uma fórmula mais leve. Só podemos contar com nós mesmos. Portanto, não seja tão autocrítico com você. A questão de ser perfeccionista. Por que eu não posso errar a mão no sal? Por que eu não posso, talvez, não passar uma roupa, né, num formato impecável? E aí eu levo os créditos daquilo que eu aprendi. Viajando para a Europa, digo para vocês que os conceitos eles são muito diferentes. As mulheres hoje deixam os cabelos aqui no Brasil extremamente lisos, extremamente penteados, e olhando fora nós percebemos que as pessoas elas têm conceitos diferentes, que isso não é tão importante, e por que não ficar bonito? Quem foi que disse que o cabelo loiro e os olhos verdes são realmente os mais bonitos? E quem foi que disse que o seu cabelo, o seu olho, a sua pele, o seu estado civil, a sua idade, ela não é tão boa quanto o do vizinho do lado? Podemos errar ou não podemos errar? Viemos aqui nesse mundo para utilizar quais medidas? As medidas que fazem doer, justamente? É isso. Quer dizer, quem inventou o mundo, quem colocou você aqui nesse mundo, talvez não tenha sido tão bom assim, porque as coisas elas precisam ser não boas. Quem é que vai mensurar o quanto nós merecemos ser felizes? Nós fomos feitos, sim, para ser felizes. E tudo isso que nós estamos conversando hoje aqui nesse programa, leva em consideração não só a sua vida, mas a vida do outro. Porque quando você está infeliz, meu amigo, minha amiga, você também faz o outro infeliz. Quando você está infeliz, você é mais crítico com as outras pessoas. Porque você não está feliz e você tem que, então, fazer um jogo de espelho com o outro para que ele possa também não ser feliz. Quem é que tem o direito de ser mais feliz que eu ou que você? Dentro deste conceito. Então, eu gostaria de uma reflexão. Quando você talvez cria uma intimidade com as pessoas, as coisas elas tendem a fluir, mas isso leva um tempo. É normal as pessoas devagar, elas terem realmente receio, né, de como abordar, até de como ser abordado. Isso é comum. Porque então nós precisamos, de alguma maneira, já começar aqui, num formato perfeito. Nós estamos iniciando o nosso trajeto aqui dentro deste programa. E nós, vocês que estão me ouvindo, e aqui, Dr. Vinícius falando com vocês, estamos iniciando um relacionamento. E aí então, por que eu tenho que ser tão assertivo neste programa, a falar realmente só palavras boas para você que está me ouvindo? Por
quê? Porque eu não posso errar. Porque talvez eu possa falar uma grande bobagem. E qual é o problema de tudo isso? Porque talvez você mandando uma mensagem, vamos aí já repetir o número 11 9 9363 9011, não possa agora fazer uma pergunta que talvez não tenha uma maravilhosa consideração dentro do contexto daquilo que a grande massa possa exigir dentro de alguma satisfação. Então, vamos usar uma régua mais fácil para que possamos ser mais felizes. A questão da insegurança, o sabor do desafio, são coisas que faz parte da natureza humana. Nós somos humanos. O sucesso, ele é reconhecido quando você acredita que você cumpriu aquilo que estava determinado por você. Então, vamos pensar o seguinte. Eu não tenho uma casa, mas eu posso ficar muito feliz em terminar um ano, por exemplo, guardando uma quantidade de dinheiro que possa ser um pedaço daquela casa e não a casa inteira. Então eu posso ficar feliz porque eu estou caminhando na proposta. Eu posso estar feliz, talvez, de não ter o melhor carro, mas eu posso estar feliz de ter o carro que eu tenho, que está pago. Por que não? Tudo isso transmite felicidade, tudo isso tem a ver com qualidade de vida, com saúde. Se você está se sentindo aí, vamos falar nesses próximos tópicos do programa, dor de cabeça, insônia, cansaço, se sentindo infeliz, muitas vezes tem uma relação direta com tudo isso que nós elencamos aqui agora. Porque eu preciso usar um artifício químico para me sentir mais feliz, para me sentir mais seguro. Por quê? Porque eu tenho que talvez levar em considerações coisas que vão me fazer mal e levar a cabo uma vida inteira usando este contexto. Porque eu não posso ser feliz com as próprias reações químicas do meu organismo. Então, se você tiver e puder condições de colaborar com você mesmo, fica aí um maravilhoso convite dentro deste contexto. Queridos, no meu blog eu vou trazer para vocês a possibilidade de fazer alguns testes relacionados a esta questão do estresse. Eu gostaria muito que você pudesse, independente de qualquer situação, fazer uma reavaliação de tudo aquilo que você está vivendo. Então eu gostaria que você passasse um traço nas coisas que você realizou, e que talvez possa ter sido de grande consideração para você. E do outro lado deste traço, em resposta às coisas que ainda são caras e que talvez para você ainda seja fator limite para a questão da satisfação pessoal, para que você possa sim elencar. Qual é o problema de elencar aquilo que ainda está faltando para você? Para você. Então, partindo desse princípio, nós podemos sim realizar as coisas devagar, com um tempo que talvez possa ser adequado a você, não adequado ao outro. Em relação à sua saúde, alguma doença, alguma lesão foi muito séria dentro de contextos relacionados à sua vida. Não esqueça de escrever nas mensagens de texto do 11 9 9363 9011 que tipo de problema ocasionou você e a sua condição de saúde. A questão da seriedade sobre a doença, o tempo que você demorou para poder se reabilitar. Isso é muito importante para saber se você tem gasolina hábil em relação ao contexto do esforço que o teu organismo tem, a consideração do que já aconteceu e aquilo que
pode acontecer na tua vida. Em relação a mudanças de novo tipo de trabalho, mudanças nas condições desse trabalho, mudança nas responsabilidades do trabalho, tudo isso vai causar estresse. Se você precisa de talvez muitas informações para poder levar a cabo um tipo de trabalho, é a questão da readaptação, né? Então vamos falar também, na terceira parte do programa, sobre o quanto o trabalho, né, ou de normas gerais, em regras, o quanto que o condicional de ser feliz está relacionado à vida laboral, à vida do trabalho. Será que é só realmente algumas situações que foram impostas por você, como aí o exemplo do trabalho, deve ser levado a cabo? Será que você não veio nessa vida, não foi realmente postulado aqui para que você tenha o condicional de passear? Você tem passeado com a sua família, você tem saído de casa, do trabalho para casa, e você tem saído quantas vezes para passear, para respirar, para se sentir feliz? Sabe aquela ansiedade de ir para a praia, aquela ansiedade de fazer uma viagem? Será que as viagens que você tem feito só foi realmente para matar a saudade da família e ali então conviver com os problemas das outras pessoas e misturar aos seus? Isso é um passeio? Então, devagar, vamos aprendendo a calcular este estresse. Depois que calculamos, nós vamos levar em consideração o tratamento desse estresse. Só que lembre-se, vou repetir mais uma vez, o estresse, ele é necessário. O estresse não é uma doença. O estresse é a quantidade de esforço que teu organismo tem levado para adaptações. Uma mudança de residência, uma mudança na condição de vida, uma mudança no hábito familiar, um casamento, uma gravidez, um aborto, um nascimento, uma adoção. Se um cônjuge começa ou para de trabalhar, um aumento de discussões sobre alguns temas, problemas com famílias ou parentes, divórcio dos pais, casamento dos pais, separação de um casal por dificuldade de trabalho ou relacionamento, o filho que sai de casa, o parente que vai morar com você, o nascimento de um neto, a morte de um cônjuge, a morte de um filho, a morte dos pais. Quanto tempo você demora para se readaptar? Essa vida é vida de adaptação. Então, encerrando este condicional, digo a vocês que tudo isso faz parte da vida. Mas quanto tempo você tem demorado para se adaptar a tudo isso? E quanto você tem pago com a sua própria saúde, com a sua própria vida, por conta desta condição, o estresse? Não se esqueça, vou reiterar e repetir, não estou falando só por conta da sua vida, mas estou também falando por conta da vida dos outros, porque você também é responsável por não transtornar a vida das pessoas. Se a sua autoestima ela não está tão elevada, que você possa não destruir a estima do outro. Afinal, meu amigo, ninguém merece. Dr. Vinícius responde tudo sobre bem-estar e saúde na New Life FM. Ouvinte no Divã. O ouvinte poderá enviar perguntas por mensagens, WhatsApp, texto, e-mail ou telefone. Participe você também. Ouvinte no Divã. Doutor Vinícius responde. Doutor Vinícius responde. Bem, queridos, estamos aqui na segunda parte do nosso programa, ainda sobre o tema relacionado ao estresse, mas agora vamos mudar o foco e falar realmente dentro do contexto de consultório terapêutico. Na primeira fase do programa falamos sobre o divã, né? O divã seria o autoconhecimento pessoal, a questão realmente relacionada a você e o teu íntimo. Agora, dentro da segunda parte do programa, onde chamamos de consultório, nós estamos relacionando você e o seu corpo.
Tá? Então você pode mandar perguntas no 11 99363 9011, WhatsApp, mensagem de texto. Se você tiver interesse, inclusive, de ser atendido por telefone, por e-mail, também você tem essa possibilidade. Eu tenho consultório físico na Granja Viana, na Rua Damasco 492, em frente ao shopping The Square. Finalzinho da aldeia ali, você encontra o meu consultório. Tá? O atendimento por telefone e por e-mail, ele também é muito bem-vindo e traz a você a possibilidade de maiores informações. Mas você, ouvinte da rádio New Life, pode e deve mandar mensagens para que possa ser respondida as suas perguntas, tanto agora como também posteriormente, com calma, elaborando caso a caso. Estarei à disposição. Eu estou saindo da minha rotina do consultório, de muitos anos militando, para trazer a você, com todo o carinho do mundo, a possibilidade de me expressar e assim oferecer algo inusitado e que possa servir. Muito bem. Relacionando o estresse com a ansiedade. Se você sente distúrbios no sono, por exemplo, insônias, irritação, falta de concentração, preocupação excessiva, tristeza, alteração frequente de humor, você ora está feliz, daqui a pouco você está triste, não sabe por quê, né? Você não dorme bem, você não consegue dormir, está cansado, mas não consegue dormir, se irrita fácil, irrita as pessoas, não consegue se lembrar das coisas. Tudo te preocupa, até o que vai acontecer na novela te preocupa. E uma tristeza que ela não tem uma finalidade, não tem uma função, as coisas precisam ter função. Estamos qualificando você como uma pessoa ansiosa. A ansiedade, ela é um aceleramento das coisas que não estão seguindo um fluxo, não estão seguindo o rio, né? E você decidiu talvez agradar a viver. Então, partindo desse princípio, nós pagamos preço. Quais são os sinais físicos do estresse, já que estamos dentro de um consultório terapêutico? Você tem a postura curvada, você tem sudação das palmas das mãos, suores frios, o pé está sempre molhado, mal cheiroso, as mãos molham. Um cansaço que não é teu, uma fadiga, um aumento ou perda de peso, né? Nós observamos muito isso, aumento e perda de peso. Não estou dizendo, muitos pacientes chegam no meu consultório, eu trabalho muito com emagrecimento, as pessoas me procuram muito para perda de peso. E elas dizem, né, não são sinceras com elas, né, mentem para elas mesmas e tentam também enganar quem está tentando ali servir. Eu não como, doutor, eu não sei porque eu engordo, né? A situação é multifatorial, mas é muito importante nós sabermos a verdade, né? Comer dá prazer, beber dá prazer, e em algum momento diminui tudo isso que nós estamos falando aqui sobre estresse, sobre ansiedade, né? Então, a primeira coisa, primeira situação, vamos ser sinceros. Usamos sim artifícios para sanar os nossos problemas. Será que são problemas? Será que nós pensamos que são problemas e não são problemas? Tudo isso estamos aqui à disposição para pensarmos juntos, eu e você. Tremores, muitas pessoas tremem, muitas pessoas se esgotam, muitas pessoas têm taquicardia, o coração está batendo, mas você sente ele batendo. Você põe a mão e você escuta um barulho mais audível que o normal. Outros sintomas físicos, às vezes que as terapias, a medicina, não conseguem identificar assim de fato e atribui a condições físicas. Sinais comportamentais, comportamentos exagerados, agir por impulso, então assim, nem pensa, vai lá e compra, né? Ou então a pessoa ela pode até
colocar uma roupa que possa chamar a atenção, mas ela é exagerada, ela tem um comportamento que foge muito do padrão. Eu não gosto dessa palavra normalidade, né? Mas ela foge muito do padrão. Consumo de drogas, de álcool, ela muda frequentemente de emprego, ela é insatisfeita com tudo, você pergunta bom dia, ela explica por que o dia não tá bom. Baixa autoestima, falamos disso no consultório do Divã. Ela sente uma agitação constante, ela tem medo de tudo, ela causa no trabalho, né? E o trabalho causa com ela. Ainda na questão do estresse causado pelo trabalho, vamos falar do trabalho agora na última fase do programa, né? No último bloco. Ela, por condições do trabalho, ela sonha com o trabalho à noite, no momento que ela tinha que descansar. Ela tem muitos reflexos dentro da harmonia familiar. Você pergunta para o cônjuge, você gosta de conviver com essa pessoa? A pessoa, ela ama, mas ela não sente prazer. Mais do que sexo, mais do que uma certidão de casamento, o gostoso é conviver com alguém que possa te dar prazer, né? Que possa ser seu companheiro, e você talvez não esteja sendo isso para o outro, não que você tenha obrigação de ser, é mútuo o negócio, mas você escuta, né, essas queixas. Os adultos, eles regressam tarde a casa, sem tempo às vezes para estarem com os filhos, isso é normal. Muitas vezes em férias nós levamos telefones, computadores, tudo isso altera, né, o comportamento familiar. Eu não me sinto atendido, eu não me sinto compreendido, eu não me sinto amado, eu não me sinto visto, né? Então esses são alguns sinais e sintomas de pessoas que estão estressadas, ansiosas e causando. Estas pessoas precisam de ajuda. Lembrando, todos nós temos exatamente as coisas que nós estamos falando. Eu estou falando dos exageros, eu estou falando daquilo que está levando você para a farmácia a mais, aonde você acha que um comprimido vai resolver a sua vida, aonde você acha que toda a responsabilidade está na religião. Quando você vai lá, dobra seu joelho e você só pede a Deus, e aí você não lembra que a responsabilidade é sua. E esse programa agora, ele tem uma intenção amorosa, mas ela tem uma intenção também de trazer você para o seu eixo, para o seu lugar. Você é responsável por você, você é responsável pelo seu meio. O estresse, ele tem algumas fases, tá? Elas são fases evolutivas e eu vou explicar para vocês. São 3 fases: a fase de resistência, a fase de exaustão e a fase de alerta. Vamos à primeira fase. Na fase de resistência, eu qualifico como uma luta do organismo contra a fase de alerta, que já passou. O indivíduo, ele pode controlar-se. Nesse caso, o estresse, ele vai passar despercebido. A pessoa vai estar estressada e ela nem está ligada que ela está estressada. Normalmente nessa fase o corpo, ele responde com mudanças de comportamento. Aquelas que eu acabei de dizer: insônia, tristeza, descontentamento, mas é uma fase ainda que o organismo está resistindo. Por isso que chama fase de resistência. Depois, nessa segunda fase, que é uma fase mais grave, é a fase de exaustão. Se persiste o estresse, ele pode provocar uma série de doenças crônicas. Neste último estágio, ele pode aparecer, por exemplo, com problemas emocionais complexos. E aí, vamos lá: hipertensão, úlcera, gastrite, fadiga, que mais? Diabetes, alteração do sono. Mais uma vez eu falo muito do sono porque no momento do sono, principalmente você que é ouvinte do ouvinte no consultório, nós estamos dentro de um contexto de separar as duas coisas. Existem doenças que estão qualificadas como doenças da alma, do espírito e doença física. Aqui eu estou falando já quando a doença ela já está instaurada como doença física. Na primeira parte do nosso programa nós falamos da doença da alma, nós estamos falando do lado íntimo da pessoa, não chegou ainda. Já nessa questão, nessa fase agora do ouvinte,
dentro do consultório, ele já chegou com a doença física. Então, eu tenho hipertensão porque a minha mãe tinha, o meu pai tinha. Eu tenho diabetes porque é uma questão genética e ponto. Não. Os padrões de pensamento das pessoas vêm sim por ordem familiar. Então, se eu tenho um pai medroso, a probabilidade de eu também ter mais medo, né? E o medo, ele é uma coisa maravilhosa, né? Deus deixou o medo para nós justamente para nós nos defendermos, não para que o próprio medo nos ataque, né? Então, nesse sentido, o que eu digo para vocês é que sim, eu sou psicossomatista, tenho formação, mestrado e doutorado na área de psicossomática, mas o que eu aprendi mesmo e com quem eu aprendi foram com meus pacientes, e eu vi dura, nua e cruamente pessoas trazerem para ali a anamnese, no consultório, nas perguntas, toda uma fase de evolução de doença por conta do estresse. Então, tome muito cuidado. Já chegamos na fase da exaustão. E aí tem a fase de alerta, que ocorre quando existe a reação, uma ação externa, surgem problemas físicos, né? De novo lá, taquicardia, o batimento mais rápido, forte, a respiração acelerada. É essa fase onde, além dos sintomas físicos, o indivíduo ele não consegue mais controlar e o tempo inteiro a frequência cardíaca, a frequência respiratória, ele está em alerta o tempo inteiro. O organismo, coitadinho, está sofrendo mais e demasiadamente. Para quem está acompanhando todas as fases do programa, quando nós falamos lá do ouvinte dentro do divã, nós chegamos a algumas conclusões em relação à questão de má administração de tempo, a questão, por exemplo, da autoestima, que foi o que foi abordado na primeira fase, aonde, não, eu tenho que tirar todas as nodas da roupa, né? Eu tenho que oferecer a melhor comida, eu estou estressado porque eu vou oferecer para o meu filho ovo e eu tinha que oferecer carne, né? Então eu não tenho plano B. Eu não fico feliz por conta de ser e ter aquilo que eu tenho, né? Então eu tenho sempre regras mais rígidas, eu estou sempre buscando aquilo que eu nunca vou conseguir atingir. Então, partindo disso, eu vou tendo acúmulos, né? Como, por exemplo, de raiva, de ressentimento, sentimentos negativos, dando complicação aos problemas de relacionamento, descontrole diante de situações críticas, e eu vou, em algumas maneiras, levando isso ao acaso. Meus queridos, falando dentro desse contexto, nós precisamos levar em consideração o que se pode fazer para reduzir o estresse? Porque falar sobre estresse, falar sobre ansiedade, falar sobre autoestima e não conseguir encontrar meios para isso, talvez não tenha sentido além da sua autoavaliação. Então vamos pensar, né? O ritmo que nós estamos sujeitos nos nossos dias é verdadeiramente assustador. Deixa-nos assim com pouco tempo livre. A impressão que eu tenho é que não temos 24 horas mais. Já é carnaval de novo, já é Natal outra vez, né? Nossa, essa criança era um bebê quando eu vi. Então o tempo realmente está passando muito mais rápido. É impressionante isso, inclusive existem fatores científicos, onde pretendo conversar com vocês mais à frente, em outros programas, nesses nossos encontros aos sábados às 13 horas e por mensagem 11 993 63 90 11, ao passo de encontrarmos meios de nos livrarmos dessa quantidade de horas que talvez nos falte ou que nós temos a sensação, né? Então, mais do que isso, é preciso inverter esse cenário, né? Se nós queremos preservar realmente a nossa saúde. Manter atitudes positivas é muito fundamental. Aceitar que há acontecimentos que eles não podem ser controlados. Você não é um semideus, a vida não gira em torno de você. Nós precisamos ser assertivos e não agressivos. Quando nós somos agressivos com os outros, a probabilidade das pessoas elas reacionarem é muito grande. Nada custa barato. Tudo nós pagamos um preço. Existe retorno.
O inferno pode sim ser aqui. Toma cuidado com o seu comportamento. As pessoas, elas dão devolutivas. Às vezes, uma pessoa num formato calmo, ela pode, de verdade, te tirar do sério. E isso está totalmente planejado. Então, lá, o psicanalista, na primeira fase do programa, pode responder essas perguntas, né? Às vezes, o comportamento de uma pessoa que talvez não se manifeste, simplesmente a pessoa, você não consegue sentir aquela pessoa, né? Ela não reclama, mas você se sente irritado, né? Ali você pode iniciar um processo de estresse inaudível e você não tinha percebido, e isso vai para o físico. Ter prática de atividade física, né? Uma alimentação equilibrada, comendo mais frutas, verduras, legumes. Eu pretendo também dar dicas sobre alimentação. Eu pretendo, de alguma maneira, iniciar alguns programas com vocês, onde o simples fato de não usar, por exemplo, um elevador, usar as escadas, se você pode e tem condições, né, de talvez descer alguns pontos antes, né, do seu objetal ali, e você ir caminhando, usar menos o carro, né, a pequenas distâncias para fazer uma visita, às vezes usar uma bicicleta, a simples caminhada, tudo isso altera o nosso organismo, tudo isso diminui todas essas situações nocivas aonde estamos aqui pleiteando a melhor qualidade de vida. E por favor, não mergulhe no álcool, nas drogas. Não se drogue de coxinhas, de pizzas. Mas como assim? Carboidrato dá barato na cabeça. Batata frita dá a sensação de bem-estar. Eu não estou falando só de drogas ilícitas e drogas lícitas também. Toma cuidado, meu amigo, minha amiga, se você não está indo até a farmácia para comprar ali o seu medicamento, não posso falar o nome, mas se você não está comprando ali o analgésico, não porque você não está com dor, mas porque você já está dependente daquele produto. Tome cuidado, nós estamos reféns ao consumismo, nós estamos reféns à propaganda. Toma muito cuidado com tudo isso. Tem preço. Não pague. E se você não parou para pensar e está ouvindo agora aqui, né, este Hellis mortal falando para você, levando em consideração as experiências que eu tive, estou trazendo aqui fresquinho para você, tudo mastigado. Se você está se identificando com tudo isso, tenha coragem de mudar. E se tiver dúvida, doutor, você disse na rádio algumas coisas, eu me identifiquei, mas eu queria formatar uma pergunta no pessoal para você, né? O que acontece aqui, nesse sentido, na minha casa, comigo, estou à disposição. 11 993 63 90 11. Nessa fase agora, quero falar um pouco sobre a gestão dos sintomas. Existem várias abordagens para ajudar a controlar, a lidar com o estresse. Técnicas cognitivas, comportamentais, treinos de aptidões, técnica de relaxamento, até a terapêutica medicamentosa. Mas assim, antes de pensarmos na química, já que estamos falando em desintoxicação, existem alimentos que realmente podem trazer para nós tranquilidade, chás. Minha gente, a própria água quente que você bebe, sem a camomila, sem a erva doce ali, ela já te relaxa. Agora, se existem princípios, né, ativos dentro de produtos que foram deixados por Deus, que estão ali, a erva cidreira, o maracujá, né, para nos ajudar. Viu? Eu não sou nenhum não adepto a tomar a cerveja, a tomar uma caipirinha, não. Eu gosto, eu tenho prazer em relação a isso, e é um ser humano que está falando aqui com vocês. Eu só estou falando para que você possa ter consciência daquilo que está acontecendo, né?
É gostoso ter os prazeres da vida. Eu estou aqui falando para vocês justamente para trazer felicidade, para ajudar a você operar dentro da felicidade, acreditando realmente que nós fomos deixados aqui nesse planeta para ser feliz. Então eu não posso usar aquilo que me dá prazer como fonte de desprazer por conta do meu excesso. É exatamente isso, né? Um dos passos é acreditar que às vezes até o que é bom pode ser ruim, até aquilo que é lícito pode ser ruim. No próximo bloco vamos falar em relação a trabalho, e aí então quero chegar a algumas conclusões de que até aquilo que foi vendido para nós e postulado como a vida inteira, como até o próprio casamento, como até o fato de ter filhos, né? Por que as pessoas precisam estar casadas, pessoas precisam ter filhos, as pessoas precisam estar, às vezes até empregadas, elas podem ter subsídios, elas podem de alguma maneira viver com menos. Por que eu preciso achar bonito? Nossa, que bonito, né? Minha nora trabalha em 2 empregos. Quem disse? Por que isso pode ser bom? Mas que bom! O fulano trabalha meio período e o resto ele aproveita a vida. Merecemos ou não ser felizes? Né? Ou então que possamos carimbar e assinar aquilo que é de responsabilidade nossa e o preço que vamos pagar por isso. Quero que vocês escutem essa música e, de verdade, eu quero que vocês respondam a vocês mesmos. O que você sentiu? Você se sentiu mais calmo? Você pensou menos? Você realmente viajou dentro desta proposta? Escute. Aí nós vamos falar sobre técnicas de relaxamento. Ouça, se você puder, se você estiver dentro de uma condução, se você estiver dentro da sua casa e puder fechar os seus olhos, vai ser muito interessante. Se você está no seu carro, conduzindo o seu veículo, eu não vou pedir para você fechar os olhos, mas eu vou pedir para que você possa ouvir e relaxar de uma maneira diferente. Existem técnicas, sim, que possam trazer para nós, mesmo em condição de alerta, um relaxamento. Ouçam. If every man is true,
E aí, como é que foi fazer o exercício, gente? Bom, você já deve ter feito isso em algum momento, ouvir uma música e relaxar. O óbvio precisa ser dito. E eu estou aqui, inclusive, para dizer o óbvio mais uma vez. Isso é importante. E se não fosse importante, não estaríamos agora aqui obtendo, quem sabe, resultados a partir de simples orientações. Vou passar agora rapidamente alguns exercícios de relaxamento para que vocês possam treinar esta semana e discutir entre si, né, sobre essas seguintes técnicas. Em 2 minutos, concentrando seus pensamentos dentro de si, tentando ouvir a sua respiração, inspire profundamente várias vezes, libertando o ar de forma lenta, mentalmente. Tente sentir todas as partes do seu corpo, mantendo-se atento às sensações em cada zona, em especial aquelas onde sente maior tensão e dor. Rapidamente solte a tensão dos músculos, liberte-se da tensão o máximo que conseguir. Rode 2 vezes a cabeça, vamos lá, faz esse movimento. Isso, você vai ouvir alguns estralos, movimentos circulares, sem que provoque dor. Contraia, por favor, os ombros para frente e para trás. Deixe que seus músculos fiquem completamente relaxados. Por alguns segundos, deixe fluir pensamentos agradáveis na sua mente. Pode fazer isso agora. Pode fazer isso mesmo em alerta. Vá pensando coisas interessantes. Olhe para os olhos de alguém e observe todos os detalhes do rosto. Olhe as diferenças de textura. Isso também faz relaxar. Aí dentro da sua casa mesmo, com um pedaço de papel na mão. Olhe os detalhes de um quadro. Feche os olhos, respire normalmente pelo nariz. Quando expirar silenciosamente, tente dizer a palavra paz. Paz. Frases curtas. Estou calmo. Estou seguro. Diga o para si durante 10 minutos. Se a sua mente tentar fugir, isso pode acontecer, volte a concentrar-se na respiração e nas palavras que escolheu. A sua respiração vai tornar-se mais lenta e estável. Em relação a um relaxamento respiratório, imagine um ponto, um centro, uma mancha na parede, o próprio umbigo. Inspire, olhe para este sinal. Inspire e encha o abdômen de ar. Vai sentir a sua barriga elevar-se. Ao expirar, soltando o ar pela boca, solte o ar imaginando que a sua barriga é uma espécie de balão e que tenta encher e que vai esvaziando devagar, sentindo-se cada vez mais leve. Inspire lentamente, leve mais uma vez o ar ao abdômen, inspire lentamente. Ao fim de alguns minutos, você vai sentir cada vez mais relaxado. Aonde que você deve pedir ajuda? Hoje em dia, já existe uma vasta informação sobre tudo isso que eu já disse, em relação a técnicas. Mas a maior das informações, eu sempre vou cobrar isso de vocês, está dentro do coração de vocês, do íntimo. Eu posso estar jogando pérolas para os porcos aqui, se você não se amar. Esta mensagem tem a possibilidade de fazer você estar apaixonado por você. Ouvimos na televisão pessoas matando com crimes passionais, o marido matando a mulher matando o homem. Por quê? Devido ao amor, devido à paixão, devido a não suportar o estar longe daquele ser. Tudo isso por falta de amor próprio. Portanto, eu confio em você.
E não se esqueça que somos agraciados. Temos a oportunidade de ter um Criador. Alguém que realmente desenvolveu tudo isso. O nosso sistema, a nossa anatomia, a natureza. Existe uma mente pensante. E Deus mora dentro da nossa consciência. Você não precisa pagar nada por isso. Você já nasceu com o dom de amar a si mesmo. E quanto mais você se amar, mais você vai agradar a Deus. Não fique se apegando a pecados, a situações que não vão levar você a nada e a lugar nenhum. O maior pecado é você não se amar. Respeite o próximo e aprenda a colocar-se no lugar dos outros. Um grande abraço, um beijo no coração e até a semana que vem. Agora, vamos ficar com a terceira e última parte do programa. Você está ouvindo Dr. Vinícius Responde. New Life FM. Atenção para este comunicado. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Exemplo, você que trabalha na padaria há 5 anos e nunca fez um curso de panificação ou de confeitaria. Não teve oportunidade, nunca teve tempo para estudar. Nós certificamos o seu aprendizado. O programa Dr. Vinícius Responde, com apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, certificamos o seu aprendizado. A partir daí, com investimento mínimo, você receberá seu certificado reconhecido em todo o território nacional, em um prazo de 7 dias. Faz muita diferença o certificado. Se você quer ser massagista, cuidador de crianças ou idosos, detetive, mas nunca trabalhou na área, muito bem. Enviaremos para você estudar em sua casa apostilas, vídeos e o principal, conseguiremos estágio em qualquer área, com instrutores que trabalham na área para você realizar seu sonho de trabalhar no que quiser. Ser capacitado e certificado. Os diplomas são emitidos pela Faculdade Livre, que tem amparo legal previsto na lei. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos agora iniciar a terceira e última parte do programa Dr. Vinícius Responde. Essa parte do programa, ela trata sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Lembrando que pelo telefone 11 993 63 90 11, através de mensagem de texto ou WhatsApp, você poderá realizar perguntas e ser atendido dentro deste contexto de mensagem. Também você tem a opção de ser atendido pelo Dr. Vinícius no consultório ou telefone. Então, vamos iniciar falando o que é ser coach. Ser coach é ser técnico. O coaching, ele é um profissional que está à sua disposição e tem a viabilização de trazer para você uma consultoria pessoal e profissional. Então, dentro dos contextos que já elencamos nos outros módulos, familiar, relacionamento, finanças, emagrecimento, questões esportivas, inteligência emocional, inteligência nutricional, problemas na sua empresa, problema de carreira, problema de performance, problemas de liderança, problemas de comunicação, problemas de postura, desenvolvimento pessoal, profissional. Você está com dificuldade de elevação da sua felicidade, realização, conquistas do autoconhecimento, evolução, melhoria que deve ser contínua e você acredita que não está conseguindo evoluir, problemas com crenças limitantes, alinhamento de valores, missão de vida, novas competências, aprimoramento de habilidades, melhora na qualidade de vida. Você acha que não está conseguindo desenvolver uma melhora na qualidade da sua vida, melhora nos relacionamentos, aumento da congruência interna, externa, melhoria da autoestima, melhoria do controle das emoções. Você acredita que não está conseguindo levar isso em consideração. Você acha que está com medo de perder seu emprego. Você está desempregado. Você não sabe o que fazer. Eu estou aqui à disposição para poder te ajudar. Nós vamos sentar, nós vamos avaliar caso a caso, eu e você, um olhar. Quando eu falo nós, é porque é um trabalho em grupo, eu e você.
Se até agora você não levou em consideração que você é responsável por você mesmo e elegeu outras pessoas para a questão da sua felicidade, infelizmente nós vamos mudar esta questão e colocar as coisas num prumo e na sua mão. Eu estou à disposição disso. Estou à disposição também, como diretor pedagógico, a oferecer para você o estudo que você precisa de uma forma mais rápida. Através da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, você, à distância, vai conseguir realizar o seu curso e trabalhar nas áreas que bem lhe convier, dentro de uma profissão lícita e amparada por lei. Então, estou à disposição nesta nova jornada da sua vida. Portanto, 11 99363 9011. E-mail doutorviniciusfisio@hotmail.com. Utilize o DR Vinícius Físio com S de fisioterapeuta @hotmail.com. Vou responder as suas perguntas de forma gratuita e estou à disposição para atendê-lo também no consultório, e inclusive atendimentos telefônicos de 1 hora. Eu ligo para você. O maior intuito aqui não é vender ou fazer marketing da ideia profissional. O maior intuito aqui de sair do consultório e estar aqui na rádio é de te ajudar. Então, estarei mais contente com o recebimento das suas mensagens para responder para você durante a semana. Estou 7 dias da semana esperando no número 11 99363 9011 as suas perguntas, porque Dr. Vinícius responde. Eu quero te ajudar. Um grande abraço, uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Você ouviu? Você ouviu? Doutor Vinícius responde.